Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, obrigação, interesse e desinteresse. É uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos da nossa cidade e região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas dessas ações ocorram de forma individual. Meu nome é Loriberto, eu sou um homem branco, 50 anos, cabelo loiro curto, quase careca, e com uma barba rala, um pouco grisalha, e eu estou vestindo hoje uma camisa listrada, cinza e preto, e quero convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, curta, compartilhe, ative o sininho para sempre receber as notificações quando um novo episódio for ao ar. Também quero convidar você para seguir no Instagram, no Facebook e também no Spotify. Agradecer ao nosso patrocinador, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações nas áreas de gestão, plano de captação de recurso, elaboração de projetos, captação de recursos, acompanhamento na execução e também na prestação de contas. Eu tenho hoje o privilégio de receber aqui o Jonathan Giovanella, ele que é presidente do Instituto Parque das Nascentes, IPAN, e ele também é o gestor do Parque Natural Municipal Nascentes do Garcia. O IPAN, ele gerencia o parque, através de um termo de cooperação entre IPAN, SEMAS e FURB. E conta também com a parceria do SAMAI, estagiários da FURB e outros profissionais voluntários. Jonathan, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu sou Jonathan Giovanella, sou um homem branco, de cabelos longos, barba longa também, né? Um pouco ruiva. Falando em calvície também, tem umas entradas agora, né? Tenho 41 anos, estou vestindo hoje uma camisa vermelha com uma coruja, né, do lado esquerdo do peito. Enfim, é isso. Legal, legal. Turma já vai te reconhecer ou já vai conseguir te visualizar aí. Um abraço para o pessoal do Centro Braille que está sempre aí ligado também nos nossos episódios. Jonathan, por que IPAN? Conta um pouquinho da história aí do IPAN. O IPAN ele foi criado lá nos anos 2000, logo após a recém-criada Unidade de Conservação Municipal, que é o Parque Natural Municipal Nascentes do Garcia, né? Que ele foi criado através de uma lei municipal. Como é que aconteceu essa criação desse parque para depois falar do IPAN, né? O parque, ele foi essa área onde hoje existe o parque, ele foi doado pela Artex, que é uma antiga empresa têxtil aqui de Blumenau. E as duas instituições detentoras da área ali para cuidar e gerenciar foram destinadas à FURB e à antiga FAEMA, que era a Fundação do Meio Ambiente, que hoje foi transformada em Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade. E aí, depois de 2 anos que o parque foi criado em 1998, então precisava se dar uma agilidade administrativa, né, para facilitar a contratação de funcionários, a compra de materiais. Então foi pensado numa instituição do terceiro setor para fazer o gerenciamento dessa unidade de conservação. E aí foi criado o IPAN, com profissionais ligados à FURB, à Secretaria de Meio Ambiente, que é a antiga FAEMA, e pessoas da comunidade em geral, que viviam em Blumenau ou na região ou no entorno do parque. E assim nasceu, em 2000, o IPAN, que é o Instituto Parque das Nascentes. Então, o objetivo dele é gerenciar e fomentar a gestão e a criação de unidades de conservação, né? Tudo que não tem no seu pleno direito, né? E funções, né? Então, uma das funções primordiais do IPAN é fazer o gerenciamento desta unidade de conservação. E o Parque das Nascentes hoje, ele está inserido dentro do Parque Nacional da Serra do Itajaí. Por quê? Porque em 2004 foi criado o Parque Nacional. Então, essa área foi englobada dentro do Parque Nacional, porém, a administração hoje, atualmente, ela continua sendo do município, né? Até que se faça a regularização fundiária dessa área. Não teve um desmembramento
com essa incorporação por parte do Parque Nacional, ainda então dentro do Nacional tem essa unidade municipal. Tem essa unidade municipal e tem outras unidades de conservação que ficam dentro do Parque Nacional. Nós temos APA, nós temos uma RPPN também que fica dentro do Parque Nacional. Então ele é um guarda-chuva de outras unidades de conservação. Só para o pessoal saber o que é uma APA. Uma APA é uma área de preservação permanente. Então, dentro de Blumenau, nós temos a APA Raulino Reitz, né? E como em outros municípios, a gente tem outras com outras denominações também, que tem a ideia, né? O objetivo de preservar essas encostas, né? A área de íngremes aí acima de 20 graus, enfim. Beleza. Então tá. Então já temos aí um histórico de como nasceu... o IPAM. O que o IPAM faz desde então? Então, eu sei que assim, gestão é uma coisa tão ampla, né? Vamos dar uma esmiuçada, assim, quais são as... Para contar um pouquinho da história, né, do IPAM, como ele foi criado em 2000, ele fez o gerenciamento da unidade de conservação em questão, né, do Parque das Nascentes, até 2009, e aí saiu da gestão, porque como foi criado o Parque Nacional, tanto a Prefeitura quanto a FURB entenderam que quem deveria cuidar do Parque Nacional é o ICMBio, que é o órgão do governo federal que cuida, né, que gerencia os parques nacionais. E aí foi feito um convênio entre as três instituições, FURB, FAEMA e o ICMBio, para fazer gestão. Eles ficaram durante 5 anos, o ICMBio fazendo a gestão do parque, e aí devolveram, né, alegando que não tinham condições de estar tocando o parque, continuar a gestão do parque, e aí o parque ele ficou abandonado por um período. Então sofreu... o abandono, uma lacuna de gestão, e aí prontamente o IPAM voltou a conversar com a FURB e com a FAEMA, né, hoje Secretaria de Meio Ambiente, para fazer um convênio e a gente poder voltar, né, o IPAM poder voltar a fazer o gerenciamento da unidade de conservação. E assim aconteceu depois de 9 meses, né, filho quase nascendo, a gente conseguiu assinar o convênio e a gente voltou a gerenciar. A gente teve a ideia do parque, assim, né, quando a gente assumiu, é uma situação deplorável das estruturas, as instalações públicas que tinham lá, o povo depredou, enfim, e não foi aquilo que o IPAM entregou quando devolveu, né, quando saiu da gestão em 2010, quando entregou em perfeitas condições para o município e para a União. E aí começou um trabalho de Isso, e aí começou Isso, nós entramos na gestão, né, tanto que na época que a gente foi fazer a apresentação, né, da proposta para o Conselho Administrativo da Universidade, né, da FURB, né, foi questionado como que vocês vão gerenciar um parque se vocês não têm nada no caixa, estão zerado, vocês não têm nenhum funcionário, nenhum voluntário. Eu falei, ora, né, se cada um de nós aqui que faz parte da diretoria tem algum amigo e esse outro amigo tem algum outro amigo, a gente consegue juntar um grupo de umas 10, 15 pessoas para começar a fazer o movimento. Movimentar o parque. Nós precisamos ter uma legalidade jurídica para entrar na área e fazer o que precisa ser feito. E depois as coisas vão se construindo. A gente vai conseguindo captar recurso para reconstruir o parque novamente, aos poucos, né? Não é de uma hora para outra, mas enfim, né? É um trabalho de formiguinha. E aconteceu isso, né? De fato, no início da gestão, né, a gente teve um boom grande de voluntários de diversas áreas do conhecimento, que hoje muitos se mantêm como voluntários lá dentro do parque, né? Inclusive fazem parte da atual diretoria também. E a gente começou a fazer o trabalho de formiguinha de reabrir as trilhas que estavam fechadas por conta do tempo que ficou abandonado, enfim, né? Recuperar todas as estruturas físicas. A gente recolheu só do entorno da casa sede lá do parque em torno de 500 quilos de material, tá? Dentro da casa, né? Fora da casa, nas admissões, num raio de 100 metros, a gente recolheu mais ou menos mais 500 quilos. Então, era muito lixo, muito lixo dentro das trilhas, que estavam, né? A gente encontrou muito material eletrônico que foi furtado das imediações da comunidade, foram trazidos para dentro do parque. Blocos de motor de carro, enfim, é uma infinidade de coisas assim que o parque estava... sem lei, né? Não tinha... Virou um depósito. Depósito. O pessoal, quando a gente entrou lá para fazer as primeiras limpezas, a gente viu o pessoal que estava caçando, fazendo roubo de palmito. Inclusive, a gente pediu para algumas pessoas que entraram lá, que estavam com um carro, né? Em cima do carro já estava porta, janela, tinha uma molha de palmito. A gente falou, ó, pode deixar tudo aí, porque daqui o senhor não vai levar nada. O senhor e o seu grupo, né? A gente estava com um grupo grande de voluntários. Então, para tu ver o nível de como é que estava a situação do parque.
E a gente tava lá, né, com foice, facão, enxada, né, parecia um movimento lá, né, enfim, estávamos lá para botar ordem na casa. E a gente se deparou com várias situações disso ao longo do tempo, né, que a gente estava fazendo a gestão até começar a melhorar essa situação, né, vamos falar bem francamente, né, botamos cadeado no portão, para entrar agora tem que se identificar, né. 500 quilos. Só em torno da casa. Das trilhas a gente mensurou também de caco de vidro, só para tu ter uma ideia, a gente tirou umas 5 latas de 18 litros de algumas trilhas, porque cada trilha a gente fez um monitoramento de 5 metros de cada lado da trilha que a gente já tinha reaberto, para poder retirar o máximo possível que tinha de lixo. Então tu imagina quanto de pessoas a gente empregou para fazer esse trabalho, e todos voluntários. Então, e para constar, né, a gente, é tanta coisa que a gente já passou dentro do parque que a gente acaba esquecendo. Nós, né, o IPAM, trabalhamos voluntariamente lá dentro do parque durante 1 ano e meio, até firmar o convênio com o SAMAI. Então, desde a parte administrativa, educação ambiental, fiscalização e também a questão da gestão do uso público, ou seja, receber o visitante nos finais de semana e feriados, e também pesquisadores, a gente fez tudo isso voluntariamente durante 1 ano e meio, até a gente conseguir firmar um convênio com o SAMAI, que foi no final de 2017 e se concretizou no início de 2018, porque tem uma lei federal, a lei do SNUC, no artigo 47, que fala que toda concessionária de água tem o dever de estar contribuindo para fazer a manutenção daquela unidade de conservação. Então, por esse dispositivo da lei, a gente conseguiu, né, possibilitou o SAMAI de fazer a parceria com o IPAM, e com esse valor que ela passa mensalmente, né, que no final do ano isso dá num geral de 170 mil, é o valor global, a gente consegue contratar profissionais, manter uma equipe fixa, pequena, mas fixa, para fazer a manutenção do parque. E a gente continua contando com voluntários também para fazer alguns trabalhos pontuais que não está no dia a dia, né? Voluntários e outras formas aí que vocês têm buscado de captação também. Isso também. E a gente tem um convênio com a FURB, que cede 3 estagiários que nos auxiliam nas funções administrativas, na educação ambiental e também no atendimento aos visitantes. Legal. Então, para ter uma ideia que no início da gestão a gente teve muito trabalho, a gente conseguiu reativar a questão da visitação em 2 meses, que nós estamos lá dentro, né? Para poder ter um mínimo de segurança e para quem está visitando lá, né? Que a gente tinha que deixar as trilhas minimamente limpas, estruturadas, para poder receber o visitante com segurança, né? Certo. Com tranquilidade e segurança. Bom, você citou algumas atividades assim que são feitas, né? Entre elas está justamente a educação ambiental. Isso. Né? Como é que ela ocorre só dentro do parque, ou vocês têm alguma atividade externa, por exemplo, em escola ou outro lugar também? Temos 2 modalidades. A primeira modalidade de educação ambiental que a gente desenvolveu no parque foi a forma de como a gente recebe o visitante. Então, para o visitante poder entrar no parque hoje, ele precisa estar portando documento oficial com foto para ele poder se identificar, né? Quando ele entra no parque, ele ganha uma pulseira de identificação, tem uma numeração, então quando ele entra, a gente sabe o horário que ele entrou, quem entrou, né? E para que trilha foi fazer. Porque tem um horário, para cada trilha tem um horário de circulação. Se aquele grupo não voltou num determinado tempo, tem uma equipe que vai procurar para ver se aconteceu alguma coisa. Né? Quando ele vai entrar no parque, antes dele entrar, ele recebe, tá, informações de como que deve proceder dentro de uma unidade de conservação. Qual é o comportamento do visitante. Não pode fazer uso de bebida alcoólica, não pode usar drogas, não pode fumar, enfim. Não pode retirar nada que tem dentro do parque. Todo o lixo que ele produzir, inclusive orgânico, tem que ser levado consigo. Então, ele tem essas orientações mínimas. Então, ali já foi o início da educação ambiental para a pessoa saber, opa, eu estou numa área natural, protegida, controlada, opa, eu tenho que ter esse tipo de comportamento. Se eu não tiver esse tipo de comportamento, eu não permaneço dentro da unidade de conservação. E com isso, a gente desenvolveu esse trabalho ao longo de muito tempo. Né? A gente continua fazendo esse trabalho lá dentro. Então, o Loriberto veio e visitou o parque uma vez. Na segunda vez, ele vai ouvir de novo essa mesma orientação. Por quê? Porque a gente aprende por repetição, não é? A água mole... que nem avião. Tu entra, tu vai escutar a mesma história. Máscaras de oxigênio Isso, cairão. É quase isso. Isso, funciona quase que um mantra. Mesmo que você seja um
Isso. Né? Usuário frequente. Isso. Você ouve. Por quê? Porque muitas pessoas não têm a noção de como se comportar no mandado de conservação, não fazem nem ideia do regramento. Então a gente tem a obrigação de passar esse conhecimento, essa informação para o visitante. Qual foi a fonte assim, que vocês usaram para criar esse regramento? É com base em alguma legislação? É com base a experiência de outros lugares? Ou simplesmente a academia propiciou isso para primeiramente, vocês? a gente segue o plano de manejo do Parque Nacional. Né? Como a gente está sobre o guarda-chuva do Parque Nacional, o Parque das Nascentes tem um plano de manejo, mas tem um plano de manejo da unidade federal, que a gente segue. E lá fala como que deve ser o regramento da visitação dos parques nacionais. Então, a gente segue esse regramento. Exatamente. Agora, a forma como a gente aplica esse regramento que é o diferencial. Né? Eu já visitei inúmeras unidades de conservações federais, vários parques nacionais. Eles têm uma diferença entre um e outro de como é feito esse regramento, né? De como é falado, essa forma de como proceder. Muitos a gente não recebe essa orientação, ou recebe no máximo um papel, uma cartilha dizendo o que pode e o que não pode fazer, mas não tem um controle tão contundente como a gente faz lá dentro do parque. Né? E no início a gente tinha muito problema com droga, com uso de bebida alcoólica, com cigarro. A gente orientava, mas o que acontecia com o visitante? O visitante era encontrado dentro das dependências do parque, usando droga, fumando e fazendo outras situações, né, que não condiz com o comportamento que deve ser feito no mandado de conservação. O que era feito com a pessoa? Pedido para se retirar. Dependendo do que ele estava fazendo naquele momento dentro do parque, ele já não tinha mais a entrada permitida numa próxima visita. Aí o controle da identificação. Isso, daí a gente tem uma lista das pessoas, né, do que fizeram. Dependendo do que for, também a gente abre um processo administrativo ou faz um BO na polícia. Por quê? Porque a gente precisa dar condições de segurança mínima para quem vai entrar. A sua família, o seu filho vai visitar o parque. Então, ele tem que ter essa segurança de estar levando a família lá dentro, né? Porque, assim, é diferente, né? Dentro da Nova Rússia, a gente tem estabelecimentos comerciais para todos os tipos de pessoas e comportamentos poderem estar conhecendo. Mas em um lugar específico, a gente precisa ter um lugar onde que a gente vá contemplar a natureza. Sem ter alguém fumando, alguém bebendo ou escutando som alto lá, né? Ou escutando som. Porque a ideia é contemplar a natureza, é ouvir o som da natureza. A gente tem que fugir um pouco desse cotidiano, do dia a dia, aqui dentro da cidade, e for por uma área natural protegida, a gente tem um comportamento diferente. Não precisa ser uma área natural protegida. Né? Porque as pessoas têm que pensar que aquele parque ou os parques, eles não são um sítio ou uma extensão da casa, ou diferente de um parque urbano. É um comportamento diferente que tem que se exercer lá dentro. Então, com isso, a gente conseguiu cativar muitos visitantes. No início, a gente perdeu muitos visitantes, perdeu em quantidade, mas ganhou em qualidade. Então, hoje a curva está subindo novamente. Então, a gente tem em quantidade e qualidade. Quem vem para o parque já sabe como tem que se comportar. Entendi. Educação aí, né? A gente precisa, né? Os tempos mudaram, né? Antigamente o parque nem porteira tinha, não necessitava. As pessoas tinham um pouco mais de clareza de como que deveriam se comportar moralmente, né? Não precisa ter a questão só da legalidade, mas moralmente as pessoas sabiam como se comportar. Hoje a gente percebe que algumas pessoas ainda não têm. Então, por isso que precisa ter esse regramento dessa forma, ser um pouco mais firme, mas pelo menos a gente tem uma tranquilidade mínima lá dentro do parque. Quem sabe um dia... Quem sabe? Dá para deixar aberto de novo, né? Se bem que é interessante ter esse controle porque, como tu dissesse, você acaba tendo esse controle social, vamos dizer assim, de quem circula lá, né? Isso. Tu falou que para as trilhas, né, a pessoa ela ganha uma pulseira. Quando ela entra, ela diz já para que lugar ela pretende. Isso, a gente pergunta para ela, né? Nós temos 3 trilhas, a gente pergunta se ela já viu no site, se ela já se informou. Não sei. Então a gente explica quais são as trilhas abertas à visitação, aquelas que a gente tem. A gente fala a questão da quilometragem, do grau de dificuldade, descreve a trilha para ela. Opa, eu me interessei por essa, eu vou nessa daqui. Beleza, a gente anota. O senhor tem interesse em fazer mais alguma outra trilha após fazer essa? Não tenho, eu vou voltar para cá. Então a gente pede para quando sair, retornar, que encontrar alguém da equipe dentro do parque, avisar, estou saindo da trilha. Aí a gente passa um rádio para a portaria avisando, o pessoal já foi encontrado, o pessoal está saindo da trilha. Né? Ou quando não sai na portaria, a gente desloca uma equipe para procurar esse grupo ou a pessoa, né?
Então você já tem mais ou menos uma noção de quanto tempo ela pode ficar naquele ambiente. Isso, de cada trilha, né? Nós temos hoje 3 trilhas abertas à visitação. Nós temos a trilha do Morro do Sapo, que tem em torno de 11,5 km de ida e volta, tá? Ela é ida e volta. Então, grau de dificuldade médio, certo? Que vai dar no mirante, que você consegue ver toda a parte norte de Blumenau, consegue ver o Morro do Spitzkopf, consegue ver a reserva Bulgerkopf, Morro do Baú, Morro do Cachorro, e consegue ver toda a parte sul também de Blumenau, né? As morrarias e divisas com os outros municípios. Então você tem uma visão deslumbrante. No meio você vai passar por cachoeiras, vai passar por rios, enfim, é um percurso muito bacana de fazer. Ele é um pouco cansativo por causa da extensão, mas é um passeio magnífico para fazer com a família. Então, ele tem um tempo estimado entre 4 horas, entre ida e volta. Então, se a pessoa saiu nesse período, a gente tá tranquilo. Começou a demorar um pouco mais que isso, a gente já começa a procurar nas áreas baixas do parque. Não encontrou, a gente desloca alguém para ir para o Morro do Sapo para ver se encontra esse grupo. Né? E aí nós temos a trilha da chuva também, que tem 3 km, grau de dificuldade alta. Você tem uma parte acentuada de subida e depois uma descida bem inclinada, passa por um pequeno desfiladeiro e você atravessa 6 vezes o Ribeirão Garcia Pequeno. Cada lado você tem possibilidade de estar se banhando. Então são 12 pontos para tomar banho dentro da trilha da chuva. É uma trilha magnífica, belíssima, é uma das mais interessantes que a gente tem dentro do parque. E depois nós temos a trilha das Lagoas, que Mas essa tem que ter joelho bom. E também. Não pode ter nada de dor nas costas. Ali, né? Em todas elas a gente já levou pessoas com deficiência, algum tipo de mobilidade reduzida, a gente já teve isso. A gente já teve cadeirantes também, que a gente levou tanto para o Morro do Sapo quanto para a trilha da chuva também, tá? Então a gente, com o acompanhamento com o condutor do parque, a gente também disponibiliza esse serviço para a comunidade, né? Para os visitantes também, fazendo agendamento prévio. Aí, para concluir, a gente tem a trilha das Lagoas também, que ela tem em torno de 600 metros, ela é bem plana, contemplativa, passa por 3 lagoas, que tem um acesso para uma área de banho também maravilhosa, no Ribeirão Garcia, tá? E ela é bacana para fazer com toda a família, né? O pessoal da terceira idade, a gente sempre leva grupos de escola para conhecer essa trilha, porque além de ser a mais rápida, né, para fazer, que dá para conhecer toda a área baixa do parque, que dá em torno de 5 km para caminhar, então tem bastante diversidade de ambientes, né? Hoje o parque ele conta com aproximadamente 20 pontos de banho monitorados, né? E com identificação para você poder estar se banhando, então você tem várias possibilidades de poder levar a sua família para conhecer o parque. Nos locais de banho tem identificação e você tem ali a indicação de profundidade, alguma coisa? São tudo ambientes rasos assim para tomar banho? Normalmente assim, a gente sempre acaba informando para o visitante, perguntando para ele qual o local de banho que ele vai acessar, se ele tem alguma preferência, lugar mais fundo, mais raso, a gente dá a orientação e explicação. O parque hoje ele está passando por uma reformulação da sinalização. A gente tem uma sinalização antiga que não traz alguns desses detalhes. Então agora a gente está reformulando. A gente já começou a aplicar essa nova sinalização em algumas trilhas do parque e a gente quer estender para o parque todo. Então hoje o parque ele tem em torno de 20 quilômetros de áreas abertas à visitação, mas o potencial do parque total é 46 quilômetros. Então nós temos ainda mais trilhas que precisam ser reabertas, que já funcionava na primeira gestão do IPAM. Né? Isso dá para ir até quase Ascurra e voltar? É mais ou menos isso, tá? Olha aí. Nós temos uma trilha hoje que a gente já está com metade dela aberta à visitação, mas não está sinalizada, por isso ainda não foi disponibilizada, não foi liberada ainda, mas ela tem 25 quilômetros de extensão, uma única trilha, tá? Então, assim, é uma trilha magnífica, ela vai ser liberada com o condutor de trilha. Então, a pessoa precisa contratar o serviço do condutor, que vai ser feito um cadastramento agora. Nos próximos meses, a gente vai estar abrindo o credenciamento para condutores de trilhas, habilitados com curso de primeiros socorros, de condução de trilha. Vai passar por um treinamento interno do IPAM lá, para poder conhecer a área, né, com as pessoas que já trabalham lá dentro do IPAM, já conhecem a rotina do parque, para poder aumentar esse serviço de condução de trilha, porque a gente sabe da necessidade das pessoas estarem entrando em contato com a natureza. A gente precisa, isso é urgente. Isso deveria ser incorporado em qualquer terapia. Quantas pessoas
essa pessoa vai conseguir conduzir numa caminhada nessa trilha? Assim, o ideal para a gente poder ter uma condução com segurança... Não dá para ir com 100 pessoas, né? Não. Assim, para ter uma condução com qualidade e segurança, né? Porque quando a gente fala de condução, não é só levar ele do ponto inicial do parque, lá na portaria, até o final da trilha. O que é a condução? Tem esse tipo de condução também, mas também tem aquela que vai falar da história do parque, vai falar da biologia do local. Então, é uma condução didática também, informativa, educacional, não só do percurso onde ele vai passar, mas sim para conhecer o local onde que ele está. Porque a gente só ama aquilo que a gente conhece e a gente só protege aquilo que a gente ama. Então, a gente precisa fazer as pessoas conhecerem para poder estar amando e cuidando daquele local. Não só daquele local do parque, mas eu estou falando das áreas naturais. Quanto tempo vai dar essa de caminhada? Essa daí, essa de 25 quilômetros, ela é em torno de 10 horas. 10 horas. É porque todas as trilhas existem vários objetivos. Você tem que ver se você quer fazer ela para treino, né? Ou você quer fazer ela para contemplação. Então, a gente precisa ter uma média de tempo para quê? Para você fazer ela com segurança, para evitar que aconteça algum tipo de acidente no meio da trilha, e também que você possa aproveitar e contemplar com seus amigos, familiares, né? E você poder curtir a natureza, aproveitar a natureza ali na sua essência, né? Porque você vai estar dentro de uma floresta, né? Na floresta atlântica. A gente acabou não falando do número que pode acompanhar ele, né? Isso. Então, assim, para cada 10 pessoas é necessário ter um condutor de trilha. Isso então, um grupo bom, Isso máximo... também tem a ver com as diretrizes de Parque Nacional, não? Tem a ver, na verdade, com as orientações de condução de trilha também, tá? Então, assim, um grupo bom, né, máximo que seria 30 pessoas. Então, seriam 3 condutores, no mínimo, para poder dar o mínimo de segurança, né, se acontecer alguma emergência, para poder dar o primeiro suporte, né? Até que chegue uma equipe de resgate, enfim. A gente precisa provisionar essas situações também para que a gente esteja calçado, né? Para evitar qualquer problema. Então, melhor pecar pelo excesso de zelo do que pela falta, né? Eu estava lembrando de um passeio que a gente fez lá em Foz, e num dos lugares que nós visitamos tinha essa questão da limitação. Acho que era até 15 pessoas, daí tinham 2 condutores. Isso. Para fazer uma visitação. Então, assim, chegou em 15, libera o bondinho lá para fazer, leva até um ponto e depois vai caminhar. Isso. Tem algumas trilhas no parque que elas, no máximo, 20 pessoas é o grupo máximo que a gente está caminhando. Por exemplo, trilha da chuva, para fazer uma trilha com segurança e poder ter um aproveitamento didático, no máximo 20. Mais que isso, a última pessoa já não consegue estar ouvindo aquilo que o condutor está falando. Porque normalmente quem vai estar falando vai estar puxando o início da trilha. Então, a gente também tem que ver a qualidade do serviço também. Enfim. Para todos esses passeios, precisa fazer agendamento, Jonathan? Não é necessário fazer um agendamento para os finais de semana e feriados. Mas caso alguém queira conhecer o parque durante a semana, né, que pegou férias ou tem, né, uma folga do trabalho, alguma coisa assim, ou está trazendo algum familiar de fora, precisa fazer o agendamento para a gente poder ver se temos a disponibilidade para poder atender naquele dia aquele visitante ou aquele grupo. O Outubro está chegando, né? Sim. Tem alguma estratégia para atender grupos nesse período, durante a semana? Sim. Já que devemos ter aí um bom número esse ano aí de visitantes na cidade. A ideia é que a gente tenha um aumento significativo no número de visitantes por conta da questão da pandemia toda, né? Então, a gente recebe um aumento de visitantes, ligeiramente há um aumento de visitação nesse período de outubro, né? Por pessoas que, por exemplo, deixam as pessoas que vão fazer a festa, né, lá no local de festa e voltam para o parque para fazer alguma visita, porque muitas vezes não é da praia deles estarem juntos, né? Então, ou naquele período que eles estão de descanso durante o dia, essa pessoa que fica responsável por levar e buscar acaba vindo conhecer o parque. A gente também recebe isso. Ou venha para conhecer a cidade, participar da Outubro e destina 1 ou 2 dias para conhecer a região e acabam visitando o parque também. Então, a gente está recebendo muitas pessoas de fora também. Nesse caso, daí é bom fazer um contato antes. Isso, um contato prévio. Para ver a disponibilidade. Depois a gente faz o serviço também para deixar telefone, e-mail, WhatsApp, os canais aí
de comunicação, rede social, né, para que o pessoal possa entrar em contato, né? Você tinha comentado antes sobre a questão de educação ambiental, né? A gente falou do atendimento e não falou das outras vertentes, né? Exato, vamos lá. Então, a gente recebe muitos grupos de outras instituições de ensino, desde ensino fundamental, médio, técnico e também de universidades. E a gente faz a visita técnica. O que é uma visita técnica? A pessoa entra em contato com o IPAM e fala da demanda que eles estão precisando que seja sanada ou precisa ser trabalhada. Então, vamos imaginar assim, vem um grupo do ensino fundamental que trabalha ciência num determinado tema. Quero trabalhar ecossistemas. Então, a gente trabalha tanto a parte teórica com o grupo lá dentro do parque, quanto a parte prática. Isso, muitas vezes, em loco, né? Realizando alguma trilha, ou muitas vezes coletando algum material para observar o microscópio, na lupa, para poder estar desenvolvendo todo esse conhecimento e também essa sensibilidade, né? Sensibilizar aquele grupo, né? Aqueles alunos, né? Aqueles estudantes, para que eles possam ver a natureza de uma forma diferente, né? Se aparecer bicho, melhor ainda. Ótimo. Isso também a gente orienta no início da trilha, eles fazerem bastante silêncio. Por quê? Porque aí a gente consegue ouvir os animais e poder vê-los, né? Porque muitas vezes quando a gente vai conversando muito numa trilha, o que acontece? Espanta e a gente, fiz a trilha toda e não vi nada. Mas você foi conversando ou não? Eu fui conversando, né? Então o animal acaba te ouvindo e acaba se afastando, né? Então o silêncio, quando a gente faz as trilhas para fazer o monitoramento das trilhas, para ver como é que está, enfim, né? A gente acaba se deparando com vários animais. Porco do mato, a gente acaba encontrando felinos de várias espécies, tatu, graxaim, né? Mão pelada, macaco prego, macaco bugio, a gente acaba encontrando por estar fazendo silêncio. Macuco, então várias aves a gente também encontra pelo caminho, né? Serpente. Também, a gente vê algumas também, mas não é tão comum assim a gente encontrar nas trilhas. Por quê? Porque é uma área está mais aberta, roçada, enfim, e eles não gostam muito de ficar por conta da questão da predação deles. Então, eles ficam mais nas bordas. Por isso que no site está falando, sempre se mantenha no meio da trilha, no centro da trilha, que aí você não vai ter problema, será? né? Fica a dica, né? Todas as regras do parque, elas têm um porquê, elas não foram pensadas, né? Kelvin, já sabe, né? Se andar no meinho ali, nada de muito pra beirada. Por isso que a gente fala, né? Vai ter interesse em bater uma foto de uma flor, alguma coisa? Dá uma boa olhada. Vá dar uma olhada, claro, não vá entrar no local, até por conta da questão, porque é um local que tem um terreno acidentado, irregular, né? E normalmente no centro da trilha já é um pouco mais tranquilo, você consegue ver os obstáculos que está no seu percurso, né? Enfim. Mas falando de educação ambiental, né, a gente também recebe grupos de universidade, né, de várias áreas do conhecimento. A gente recebe algumas vezes também da arquitetura. A gente já recebeu vários grupos da arquitetura da FURB. Por quê? Porque daí os professores entram em contrato com a gente precisa fazer uma visita técnica voltada para uma área específica, para uma disciplina específica. Então, a gente acaba trabalhando com o professor. Ele orienta, a gente prepara o material para aquela turma e a gente desenvolve durante o dia com eles. Então, essas são as visitas técnicas. A gente já recebeu de várias áreas do conhecimento, né? Arquitetura, engenharia, biologia, né? Agronomia, né? De vários cursos técnicos de controle ambiental, gestão ambiental, né? Até para entender como é que funciona essa natureza jurídica, né? Do termo de cooperação que a gente tem com as instituições públicas, né? Por quê? Porque existem intenções também de fazer outras unidades de conservação em outros locais do Brasil também com esse mesmo modelo de gestão, que é um modelo de gestão interessante e funciona muito bem. E desde que cada ator participe e cumpra com as metas que estão estabelecidas dentro do termo de cooperação, que a coisa funciona muito bem. Legal. E também a gente tem um programa de educação ambiental que a gente desenvolve desde 2018 na Escola Pedro II, do bairro Progresso, né? Que a gente foi acolhido com muito carinho, né, pela equipe gestora lá. Então, eu deixo aqui meu agradecimento ao senhor Adilson, que é o diretor da escola, que nos recebeu, né? Fomos lá com a equipe do IPAM, ele olhou assim, viu aquele barbudo, cabeludo lá, o que esses caras querem aqui com a escola? E a gente foi apresentar a ideia do programa, né? A ideia, né, E isso já vem de longa data de algumas pessoas que faziam parte do IPAM e outras que já tinham isso como vontade antes, né? Mesmo nem ter ideia de que a gente ia fazer a gestão no unidade de conservação, mas a ideia era implementar
um programa de educação ambiental um pouco diferente do que a gente vê em alguns locais sendo aplicados dentro de unidades de conservação e fora das unidades de conservação. Então, só para fazer um histórico, a gente tem poucos projetos de educação ambiental, poucos programas de educação ambiental contínuos dentro de unidades de conservação ou voltados para unidades de conservação. E esse que a gente tem, ele trabalha essa questão também voltadas para as unidades de conservação. Então, o que é o diferencial do programa, né? Primeiramente, ele se chama Protetores da Biodiversidade e a gente sempre trabalha com atividades cooperativas. Então, por que a gente trabalha com atividades cooperativas? Porque a gente tem duas vertentes do programa, que são os nossos dois pilares, que é a questão de trabalhar valores, tá? Pessoais e interpessoais, tá? E a gente trabalha as questões voltadas ao meio ambiente. Então, a gente tem que trabalhar nesses dois caminhos. Por quê? Porque a pessoa precisa se conhecer, ela precisa conhecer o outro que está do lado dela, para depois a gente trabalhar o meio, tá? Então, tem uma filosofia que a gente utiliza, que é a ecoformação. Existem outras filosofias, outras correntes educacionais que a gente também utiliza como base para fazer a nossa participação com os alunos, com os estudantes voltados à educação ambiental. A gente trabalha essa questão de educação ambiental muito na questão do cooperativismo. Então, a gente não trabalha nenhuma atividade individual. Todas as atividades, elas são coletivas. São todas cooperativas. Os jogos, a gente acaba inventando com eles. Os jovens acabam desenvolvendo essas atividades e depois eles aplicam. Então, não é um programa de educação ambiental passivo, que a pessoa está ouvindo informações sobre fauna, sobre flora e deu, né? Faz uma prática, duas, não. O que ela faz? Ela se apropria desse conhecimento, desenvolve, treina, apresenta para os amigos e depois o que ele vai fazer? Ele vai apresentar para a comunidade escolar. Então, tudo que é desenvolvido nos protetores, eles vão até a turma da escola, eles escolhem uma turma, a gente conversa com o professor, vê qual é o tema que eles estão precisando, né, trabalhar, e a gente desenvolve alguma atividade voltada para isso, para aquelas crianças. Esse ano a gente teve uma campanha contra a dengue na escola, a gente desenvolveu um panfleto em conjunto com eles, e também a gente fez uma oficina de como montar uma armadilha para a captura do mosquito, juntamente com todos os métodos de controle do mosquito da dengue. E eles foram fazer essa apresentação para as crianças do pré até o 5º ano. Olha só. Então, todas as turmas do colégio. Essa é maiorzinha já daí. Isso, do pré ao 5º ano. Sim, mas os protetores Sim, os protetores, maiores. Eles são, eu esqueci de falar, né? Eles são estudantes do 6º ao 9º ano. Certo. Tá? Do 6º ao 9º ano. Então, maior, ensino menor. Isso aí, isso aí. A gente tem também essa do 6º ao 9º ano, por quê? Porque a gente tem aquela criançada do 6º ano que está vindo com aquela energia, aquela vontade, e a gente tem o pessoal do 7º, do 9º ano ali que tem mais experiência. Então, isso acaba diversificando as atividades e também a intenção de como a gente colocar na prática as nossas atividades lá. E eles também fazem um planejamento das atividades. Então, não é a gente que está trazendo as atividades, eles pedem o que eles gostariam de estar estudando e a gente desenvolve em conjunto também, né? Então, existe esse diferencial. E a gente também tem atividades que a gente faz fora da escola, ou seja, para a comunidade do entorno da escola. Então, a gente tem parcerias com ECEFs, que são, né, as unidades de saúde. A gente tem parceria com outras unidades de ensino que ficam no entorno da escola, que a gente vai visitar e vai fazer as palestras, as oficinas também, e eles vão estar desenvolvendo. Eles acabam também apresentando para os estabelecimentos comerciais o que eles estão desenvolvendo. Então, em função dessa questão do controle da dengue, a gente entregou para todos os estabelecimentos comerciais um panfleto sobre o controle da dengue e falou, olha, hoje a gente está fazendo essa visita, daqui a 2 meses a gente retorna para ver como é que foi, né, a recepção dos teus visitantes aqui no teu estabelecimento, para ver o que eles acharam, o que não acharam, se tem alguma dúvida. Por quê? Porque daí a gente começa a elaborar palestras e oficinas para a comunidade. Por quê? Porque daí a gente vai para as associações de moradores, né, para os grupos sociais que estão naquela localidade. Atender conforme a demanda, né? Isso. Conforme aquela necessidade do momento. E assim, tu falou que esses maiorzinhos apresentam para os menores. Como é que é essa receptividade dos pequenos? Eles gostam disso? Participam? Como é que se dá isso? Gostam muito. Eles ficam muito atentos. Porque é muito prático, né? Porque eles veem os próprios colegas deles, da escola, apresentando para eles. E para eles é uma novidade, porque normalmente os pequenos vê sempre um professor apresentando para eles e não vê um colega da escola.
Pô, que legal, eu quero fazer parte disso também, porque eu também quero explicar para meus amigos. A gente pode fazer parte? A gente pode, vocês podem fazer parte. Então, assim, isso já vai demonstrando o interesse deles. Eu não vejo a hora de entrar pro 5º ano para você poder fazer parte do programa. Então, assim, é bacana. A gente vê que tem uma demanda muito grande. Outras escolas do entorno dessa escola já procuraram a gente. Hoje a gente não consegue atender porque a gente não tem uma equipe maior para poder atender, mas a gente tem demanda. A gente tem demanda dessa forma que a gente trabalha, né? Então, assim, a gente percebe que está dando resultado. E a gente vê muito também a mudança de comportamento do aluno, do estudante, na escola e em casa. Isso os pais relatam, né? Pô, meu filho mudou. Hoje ele tá indo lá lavar a louça, tá arrumando a cama dele, tá, né? Tá tratando com respeito, levanta de manhã, me cumprimenta, vai deitar, vem me dar um abraço. Então, coisas que muitas vezes, o que falta? Falta a gente ter um pouco mais de conversa com o filho também. Porque o que acontece, né? O pai, ele tá passando o papel da formação para a escola. E a escola não é o papel da escola formar o caráter do indivíduo. Ele vai trabalhar a informação. A formação tem que vir de casa. Então, o que a gente faz? Os pais que fazem parte, né? Que têm os seus filhos aqui no programa, eles têm que participar das reuniões que a gente desenvolve. Por quê? Porque a gente precisa ter essas mãos das duas vias. Então, a gente precisa estar orientando a criança, mas também precisa estar orientando a família. Então, a gente trabalha... Por isso que eu falei, a gente trabalha essa questão de valores. A gente vê a mudança na postura deles. Melhora o rendimento escolar. Não estou falando na nota, porque a nota é consequência daquilo que ele participa, daquilo que ele tem interesse, né? Então, isso a gente vai trabalhando. E a gente não trabalha só com alunos ditos normais, né? A gente tem alunos que têm autismo, que tem TDAH, que tem outras situações, né, que desfavorecem em sala de aula e que a gente trabalha também, tá? E a gente tem uma relação muito legal com as coordenadoras, com quem trabalha no apoio psicológico também, porque a gente tem várias crianças com vulnerabilidade social lá dentro, né? Pais separados ou que o pai foi embora, enfim, faleceu. E tem várias situações que a gente precisa trabalhar com ele também. Porque não adianta a gente chegar lá e passar um conteúdo programático, ó, nós vamos falar hoje sobre água. E o aluno tá lá triste, cabisbaixo. Aí, pô, o cara não tá interessado na minha aula, não tá interessado no meu trabalho. Mas por que ele não tá interessado? A gente tem que se colocar no lugar dele e tentar buscar essa informação para a gente poder trabalhar isso. A gente percebe que depois, 1, 2, 3 encontros depois, ele já está diferente. E ele começa a ter uma postura diferente na escola e em casa. E isso os pais, né, dão os depoimentos por escrito para a gente de como é que está a mudança do comportamento dele. E é positivo. Então, a gente percebe que a gente está no caminho certo. A gente sempre está se atualizando, se reciclando, pensando, né? Pô, como é que foi o encontro de hoje? Foi legal? Não foi? Os pontos positivos, os negativos? A gente trata com eles, né? No final, a gente fala com eles. O que foi positivo? O que foi negativo? O que pode melhorar? Vocês acharam que foi legal o jeito que eu falei hoje? Não foi? Foi muito rude? Não foi? E tal, né? Eles se colocarem no meu lugar e eu me colocar no lugar deles. E assim vai indo, né? Hoje nós também temos uma educadora ambiental para o programa também, que é a Suelen, que está desde o início da gestão também, a Suelen Conzati, que iniciou desde da concepção do programa, né? Quando ela já era voluntária, passou a ser estagiária dentro do IPAM e agora ela está como educadora ambiental. Então, a gente tem vários profissionais que trabalham com a gente que também fazem parte dessa fase desde o início da gestão e fazem parte. Por quê? Porque daí eles entendem, sabem da concepção, sabem de todo, né? E fica muito mais fácil para fazer todo esse trabalho funcionar, né? Tens alguma ideia da quantidade de alunos que já foram atendidos? Alunos, estudantes diretos do programa, a gente já teve em torno de 50, tá? Desde 2018. Por quê? Porque o outro diferencial dele é que ele é um programa contínuo. Então, a criança está no 6º ano, ela vai fazer parte no 7º ano, no 8º ano, no 9º ano. Quando ela sair da escola, ela pode continuar no programa também. Essa é a ideia. Por quê? Porque a nossa ideia é fazer que a gente forme pessoas pensadoras que possa modificar a realidade local, porque não adianta eu pensar lá longe, enquanto que aqui a gente não tem... Então, o quê? A gente precisa de pessoas que vão cuidar do parque no futuro, que vão cuidar da sua comunidade no futuro, porque muitos deles não vão embora, vão continuar permanecendo na comunidade. Então, a gente tem que criar, porque a educação é um investimento. O que você vai fazer aqui hoje, você vai colher daqui a 10, 15 anos. É na próxima geração que você vai ver o resultado. A educação tem um resultado muito lento, pode ser positivo ou pode ser negativo, de forma como eu vou conduzir os processos políticos de decisões
lá de cima do MEC até chegar aqui embaixo, de como são as propostas curriculares. Então, tudo que se faz lá ou se faz aqui, a gente vai ver um futuro, né? Vai ver o resultado daqui a 10, 15 anos. A gente não consegue ver daqui a um ano. Pontualmente a gente consegue ver, mas a nível macro a gente consegue ver numa geração seguinte. Então, a educação, ela é um investimento e não um gasto como a gente ouve falar por aí, né? Por alguns políticos. Ela é um investimento. Sala cheia, cadeia vazia. Não adianta a gente querendo estar investindo maciço em segurança pública se a gente está deixando de investir em educação. Educação o quê? Educação das séries iniciais, e a gente precisa também trabalhar a formação do pai. Eu acho que isso teria que ser pensado a nível estadual, nacional, como que a gente vai trabalhar os pais. Porque os alunos que estão chegando para nós lá no programa ou na escola que a gente conversa com a equipe gestora, ela é muito diferente dos alunos que estão de 15 anos atrás. Eu fui professor de rede de ensino municipal, estadual e particular durante 13 anos. Os alunos que eu tinha quando eu iniciei a carreira como professor e quando eu saí, eram totalmente diferentes. O comportamento já era diferente, os valores já tinham se perdido. A maioria, a inversão de valores está muito grande. O que é certo é errado, o que é reto é certo. Então, como formar essa criançada toda para o futuro? Como é que a gente vai fazer? Né? Com tantas distrações que a mídia nos coloca, né? Não estou falando da mídia no geral, estou falando algum, né? Celular demais, jogo demais, enfim, e a gente tá saindo do real para o virtual demais. A gente tem que pensar um pouco mais no real, no concreto, nas relações aqui, ó, corpo a corpo, que a gente já está perdendo, né? É um oi assim, oi, né? Passa um dia lá em casa, nunca vem. Então a gente precisa reconstruir esses valores. É o valor de visitar o mais velho, visitar o pai, visitar o avô, visitar o tio, visitar o primo, que a gente está perdendo. E aí o real num parque é tudo de bom, né? Isso. Porque aí você tem o físico, o presente, presencial ali, né? Não é o virtual que... Claro. Porque eu posso pesquisar, né? Posso fazer tour virtual em qualquer Sim, hoje você... parque aí que tem essa tecnologia, né? É importante? É importante você ter um virtual. A gente tem acesso à internet lá onde que a gente trabalha? Sim, porque a gente quer fazer alguma pesquisa, né? Imagina antes você tinha que ter uma biblioteca imensa, né? Enfim, mas a gente precisa ter o livro físico? Sim, a gente precisa. É necessário continuar com essa modalidade, tá? Na nossa opinião. Mas a gente tem como apoio pedagógico a internet também. É essencial. Hoje você consegue ter várias informações num piscar de dedos, que antigamente era muito mais difícil. Mas a gente leva a criançada para o prático. A gente leva para dentro do parque, vai fazer as trilhas, vai tomar um banho, vai botar o pé na lama, vai sentir a natureza, vai cheirar a folha. Pé na lama? Pé na lama, não Ixi. tem. Bem, olha, eu sempre falo... arrumar encrenca com as mamães aí. As mamães lá, não posso falar dos limpa-roupa, né? Mas assim, a máquina lava lá nas quintas-feiras e terças-feiras, ela trabalha mais pesado na casa deles, porque eles voltam limpos, né? Assim, vamos dizer, né? Eu acho que tu citou duas questões que são muito importantes quando se fala em projeto de educação. Tu falou no número de 50. Diretos, né? Sim. Indiretos mas a gente... é isso que eu queria justamente falar, assim. Parece pouco, mas 50 que estão impactando vezes 5, vezes 6, vezes 10. Então, na verdade, o número de todos que são impactados, ele é muito maior. Desde 2018 a gente tem monitorado, né? A gente tem mensurado isso, né? A gente tem como provar também, a gente já teve indiretamente o contato com em torno de 8.000 pessoas da comunidade do entorno da escola, num raio de 5 quilômetros. É muita gente. É muita gente. É muita... Que ouviram... Muito maior do que muita cidadezinha desse nosso estado aí. Isso, e com um recurso pequeno para trabalhar, né? Com um recurso bem pequeno, né? Se a gente tivesse um pouco mais de recurso, talvez a gente conseguiria ampliar essas ações também. E é o que a gente prevê no futuro próximo, né? Esse é um ponto, e outro que eu queria destacar da tua fala é o tempo, né? Muitas vezes, quando você tem um projeto, você quer ter o resultado, ou você precisa, muitas vezes, demonstrar qual é o resultado que você vai alcançar. Sim. E aí na educação não é. O tempo ele é diferente.
E você deixou isso muito claro. É na geração seguinte que vai ter o impacto. Sim. É 10, 15 anos, aí que você começa a ter o resultado. Ele não é de um ano para o outro. Muitas vezes. Até pode ter uma outra situação, mas é uma trajetória que é construída nesse período aí. Né? Eu vejo que a nível de indivíduo a gente tem uma mudança, a gente consegue ver uma mudança rápida. Mas a nível de comunidade é maior o tempo. Porque ele precisa impactar outras pessoas que estão no entorno dele, vivendo com ele. Que isso é uma onda, né? E ela vai aumentando. Então, a gente precisa ter várias crianças, né? Passando por esse processo educacional com qualidade, tá? Que eu tenho que aqui, né, dar os parabéns aos professores, aos atuais professores, porque não é fácil, tá? Hoje, com toda a conjuntura política e social que o Brasil se encontra, é um guerreiro que não é valorizado, muito pouco valorizado e cada vez menos valorizado, tá? Não só que não estou falando a questão salarial, mas sim como indivíduo. A gente precisa resgatar aquela figura do professor que nós tínhamos há um tempo atrás, tá? Porque ele é que forma todas as outras profissões, né? Se o médico passou por um professor, o mecânico passou por um professor, o engenheiro passou por um professor. Então, a gente precisa ter um entendimento diferente dessa classe, né? A gente precisa ter um pouco mais de um olhar mais sensível para ele. Não é à toa que muitos professores estão com vários problemas, né? Com depressão e tal, por conta de toda essa conjuntura que vem se construindo nos últimos 30 anos da educação brasileira, né? Eu até podia falar mundial, mas vamos falar aqui a nível Brasil, né? Enfim. Legal. Jonathan, como é que foi passar a pandemia, onde muita coisa não pôde ser feita? Como é que o parque estava nesse período aí? Nós estávamos com um projeto de deixar o parque aberto de segunda a segunda. Nós temos uma equipe toda formada para isso, e aí veio a pandemia e fechou. Porque a nossa ideia era receber até 3 escolas por dia. Então, nós tínhamos agendado de abril, início de abril, até junho, nós tínhamos mais de 50 escolas cadastradas, tá? Da região. Da região aqui, desde Florianópolis até o Planalto, tá? Curitiba também, de outros estados, para vir para o parque, para conhecer o parque e trabalhar com a gente, ficar ou um dia, fazer a visita, ou 2 dias, ou 3 dias, dependendo da distância de onde que eles estavam vindo. A gente tinha esse cronograma. E aí a pandemia veio e... avacalhou com tudo. Esse projeto vai ter que deixar um pouquinho mais para frente. Então, agora é que a gente vai começando a estruturar a equipe para poder preparar a equipe para poder receber. Então, nós temos montado um circuito dentro do parque, com 3. Então, 3 modalidades diferentes. Então, enquanto que um grupo estava no lugar A, a outra estava no B e no C. É um rodízio. Quando acabava aquela atividade, era um circuito. Então, para a gente poder atender até 3 escolas ao mesmo tempo, com qualidade, dentro daquele tempo de visitação, né? Que a gente tem durante o dia para o parque, né? E a pandemia veio e, infelizmente, a gente teve que ficar durante um período de 5 meses com o parque fechado. Mas a agonia era grande, né? Porque deixar o parque fechado, a gente sabe que aquela área tão grande, né? A gente percebe que era um lugar com pouca probabilidade de contaminação, desde que a gente fizesse um protocolo de segurança. Mas como convencer o poder público a fazer isso, a liberar a reabertura do parque, não foi uma tarefa fácil. A gente teve que também ter um pouco de responsabilidade de pé no chão, né? Porque a gente precisa entender como é que funcionava esse vírus, como é que ele atingia as pessoas, né? Como é que era o controle, para a gente falar, não, acho que agora a gente pode reabrir o parque. Então, teve todo esse estudo, todo esse acompanhamento, né? Para a gente falar, não, acho que agora está na hora da gente começar a conversar com o poder público, mostrar um protocolo de atendimento que é seguro, para o número mínimo de pessoas, porque hoje o parque ele tem um potencial máximo para receber 500 pessoas dia. A gente nunca chegou nesse patamar, a não ser nos períodos que a gente tem caminhada das nascentes, que chega a 450, quase 500 pessoas visitando o parque. Mas essa limitação é... Porque pela questão do impacto ambiental. Ok.
né? Até esqueci de falar no início, lá quando a gente falou das trilhas, porque cada trilha também tem um limite de pessoas dia para visitar por causa do impacto de trilha. Tem a questão da segurança, mas também tem a questão do impacto da trilha, né? Enfim, e aí a gente começou a conversar com o poder público e não teve muita resposta. Então a gente teve que procurar o Ministério Público, estadual, tá? E o federal também, a gente conversou para ter algumas orientações deles, e a gente marcou uma conversa com a Secretaria Municipal de Saúde, onde que a gente apresentou nosso protocolo. A vigilância também acabou aprovando o nosso protocolo, que era para 25 pessoas dia, né? Dentro desse potencial de 500. Daí até foi questionado, não tem muita aglomeração e tal, mas a gente não tinha falado das dimensões do parque durante a reunião para o pessoal da prefeitura. Falou, não, né, a gente tem aqui 20 quilômetros, né? Vai ter um a cada quilômetro aí. Então, e aí foi mostrando, né, a questão do atendimento. A gente tem um protocolo que as pessoas ganhavam uma senha e ficavam no carro, aguardando ser atendidas lá na portaria, de grupo familiar de 4 pessoas. Então, era só o núcleo familiar, pai, mãe, irmãos e flores. Não, é esse grupo que a gente atendia. 5 não. Só se comprovasse que era da mesma família, fosse filhos. Sobrinho, parente, amigo? Não. Então, a gente começou a atender isso. Então, 5 grupos de 5, para fechar 25 pessoas. É o que a gente estava atendendo e o que a gente atendeu. A gente começou com agendamento, mas não funcionou. Então, a gente deixou como demanda livre. Aí, a gente começou a receber visitantes. Então, antes disso, foi, né, como eu falei, foi aprovado, teve que ter a mudança do decreto estadual, decreto municipal, para poder possibilitar a reabertura do parque, né? Então, a gente conseguiu fazer a abertura do parque, porque a gente percebia que o adulto já estava voltando ao trabalho, né? Alguns sim, outros não, mas a criança não. A criança estava em casa, confinada, né? A gente pode... Com aula online, toda aquela coisa que a gente presenciou aí. Isso, então a gente percebeu que era urgente a reabertura do parque. E a gente percebeu um boom na procura de famílias. Não só pela essa questão, né, da questão da pandemia, muitos também falaram assim, olha, a gente estava tentando procurar um lugar tranquilo, seguro, e a gente ouviu de um amigo que o parque funcionava assim, e a gente viu que estava aberto, que tinha um protocolo para seguir, então a gente veio aqui. Então, as duas coisas caminharam juntas, né? Aquilo que a gente trabalhou ao longo desde 2016, para chegar agora e a gente conseguir começar a ter um retorno maciço das famílias. Um pouco antes da pandemia, lá em 2019, a gente percebeu um aumento substancial na visitação de famílias, de grupos, núcleos familiares. A gente percebeu bastante, muita criança visitando. A gente chegou até final de semana de ter 40 crianças dentro do parque. Isso no início da gestão, 1 por mês, 2 por mês. Por quê? Porque era o grupo de jovens, né, que estavam interessados de fazer festa e tal. Enfim, é tudo aquilo que a gente falou que não condiz com o comportamento dentro da unidade de conservação. E a gente houve uma postura gradual desse público e também do comportamento, né? Então, a gente percebeu que houve... Então, de um lado, a pandemia nos trouxe problemas, dificuldades, mas, por outro, a gente percebeu que a família conheceu o parque. Então, teve esse benefício, né? Esse foi o benefício maior que a gente teve com a pandemia. Mas foi difícil, porque a arrecadação diminuiu, e muito, né? Durante 5 meses, e a gente tem que manter todas aquelas atividades funcionando. Mas aí é aquele negócio, eu tampo um santo, destampa o outro e vai indo, né? E vai jogando as contas pro mês que vem, vai indo, para poder continuar tocando o barco. Quanto está hoje a entrada no parque? Como funciona? R$20 por pessoa, e a gente dá direito de meia entrada também para estudante e todos aqueles que conseguirem contribuir, né? Idosos, né? Deficientes, doador de sangue, enfim, todos que estão enquadrados naquela lei da meia entrada, né? Legal. Uau! Tem bastante coisa para falar, né? Podemos falar. Tu sabe já quanto tempo a gente está? Olha, não sei, né? Tu que tá controlando meu horário aí, porque o pessoal fala que eu falo demais, então por isso que eu tô falando um pouquinho, paro e deixo o amigo perguntar, né? Ó, louco, eu achei que tinha dado uns 40 minutos só. Pensei, não, vou falar pouco para não falar muito, né? Agora eu falei muito e vai sobrar pouco tempo para falar. Não, ainda temos um bom tempo aí. Bom, falasse da educação, um dos braços, né? E você em algum momento também falou da questão de ajudar na fiscalização, né? Queres falar alguma coisa sobre esse aspecto? Antes de comentar da fiscalização, eu queria só fazer um adendo na parte da educação.
É assim, eu não lembro agora de cabeça, mas a gente fez em torno, né, desde 2016, a gente começou um programa de educação ambiental fazendo palestra nas escolas e tal, ali em meados de 2017. Porque primeiro a gente precisava organizar a casa dentro do parque, a questão administrativa, burocrática, trilhas e tal, para depois a gente sair do parque, porque a gente já estava recebendo grupos né, de visitas técnicas, mas para sair do parque a gente precisava ter a casa arrumada aqui, primeiro, minimamente organizada. E aí, em meados de 2017 para 2018, a gente começou a iniciar esse programa de educação ambiental fora do parque, né? Para trazer as pessoas para o parque. Então, a gente atendeu mais ou menos, olha, eu chuto ali em torno de umas 15 mil pessoas diretas nas palestras e oficinas que a gente desenvolveu. Isso nos municípios de Timbó, de Indaial, Blumenau, Gaspar, no entorno. A gente foi convidado até a participar de semanas acadêmicas na UNC, em outras universidades, para falar da gestão do parque, falar como funciona essa modalidade, para falar do próprio Parque das Nascentes, como é que funciona, como é que ele é. Então, assim, a gente recebeu vários convites em vários locais para fazer essa fala e também falar alguns temas específicos também, tá? Então, assim, no entorno a gente atendeu mais ou menos nesse período de 2018, aí, 2017 até agora, né? A gente teve aquele período da pandemia que praticamente a gente não trabalhou nada de educação ambiental porque estava fechado, né? A gente não podia chegar nas escolas também, né? Agora que a gente está retomando, no início desse ano, então a gente ficou praticamente 2 anos parados, a gente atendeu em torno de 15 mil pessoas e, assim, com vários temas diferentes de oficinas e palestras, que eu vou chutar ali uns 20 temas diferentes. Então, é bastante coisa também, né, para um grupo pequeno. Então, a gente precisa estar bem, sempre se preparando muito para poder estar atendendo essas demandas. Então, antes de entrar na fiscalização ainda, quem vai nos ouvir, ver, vai consumir esse conteúdo aqui, que é de alguma escola, empresa também? Empresa também. A gente atendeu empresas também. Queira entrar em contato, beleza? Beleza. É só fazer o contato, entrar pelo nosso e-mail, né, passar a demanda, que grupo, se quer que a gente faça uma palestra, uma oficina na sua empresa ou trazer a sua empresa para dentro do parque também, que a gente já atendeu algumas empresas também, para fazer a sensibilização com os seus colaboradores. E aí vai, né, desde animais peçonhentos, né, que é um tema muito recorrente, né, muito procurado também, porque nós vivemos dentro da Floresta Atlântica, a gente está convivendo com os animais, né, aqui no nosso entorno. E muitas vezes a gente não tem uma educação correta de como tratar esses animais, né? Volta e meia aparece um dentro de casa aí, né? É, né? As aranhazinhas pulando agora quando começa a esquentar, né? É o terror das mães aí, né? Enfim, mas pode entrar em contato que a gente senta junto com a empresa ou com a instituição de ensino e a gente desenvolve um cronograma de trabalho, né? Focado para faz o agendamento, focado para as necessidades que a empresa necessita ou com a unidade de ensino. Legal. Muito bem. Agora vamos para a fiscalização. Qual é o grande nós grande temos pegada aí no... A gente tem os que a gente chama de ilícitos contra a biodiversidade, que seriam o quê? A questão da pesca predatória, a questão da retirada, né, de produtos e subprodutos da floresta, que seriam o quê? Bromélias, orquídeas, que as pessoas acabam levando, né? Ai, que bonitinho, né? Eu vi lá no mar, vou arrancar lá do parque e vou levar para casa para plantar, né? E às vezes acaba morrendo, porque não é o ambiente dela lá na casa, no apartamento, não condiz com o ambiente que ela tá. Então tem algumas que se adaptam, outras não. Então, né? deixar bem claro, não pode levar. É uma... Lembranças pode. Tá Fotos certo. também. Mas as plantas precisam permanecer no parque. E a gente percebeu e a gente acabou encontrando pessoas retirando durante a visita, né? Até encontrei uma senhora uma vez, estava lá com aqueles sacos de 60 litros lá, mas forrado de bromélia e orquídea. Eu falei, meu Deus, o que a senhora vai fazer? Eu vou plantar nos vasinhos lá em casa e tal. A senhora sabe que não pode. Aí o marido falou, eu falei pra ti que não podia. Eu falei pra ti que não podia. Porque já foi orientado lá na portaria, mas muitas vezes a pessoa faz de conta que não ouviu, entendesse? Não presta atenção. E aí o que fala? Olha, minha senhora, então, a senhora tem duas situações. Ou a gente vai encaminhar a senhora para PMA, né? Ou vamos fazer ou pro ICMBio, ou a gente vai fazer um auto de infração com a senhora que ou a senhora vai colocar em todas as áreas que a senhora retirou. O quê? Mas o trabalho que deu pra senhora tirar, né? Vamos colocar. E aí a gente foi acompanhando e auxiliando a senhora a colocar em todas as árvorezinhas que ela arrancou. O seu de volta. Isso. Ela falou, aí o marido dela falou, eu não vou ajudar a botar uma planta, porque eu falei que não era para tirar, que era do parque.
Eu escutei o que eles falaram lá na frente. Mas, enfim, acontece. Pesca também, no início, bem no início da gestão, a gente encontrou, né, várias pessoas pescando lá dentro, quando a gente estava ainda entrando para fazer a gestão, que ainda a gente estava naquela lacuna jurídica, né? A gente entrou e a gente abordou as pessoas, conversou, explicou que não podia, recolheu os artefatos de pesca e levou embora, tá? Aí eles não, né? Ou a gente encontrava durante a noite, né? Porque as pessoas acabavam adentrando na portaria do parque, pulando lá, quietinho, passavam na frente da casa, escondidinho para pescar nas lagoas. E de noite a gente faz o monitoramento das trilhas, né? Nas áreas baixas, em algumas... A gente fazia os monitoramentos ali e acabava encontrando as pessoas pescando lá nas lagoas, porque a gente tem várias lagoas lá dentro do parque, né? Enfim, então esse controle a gente também faz, né? Esse monitoramento a gente faz. A gente encontrou muita coisa, bastante no início, próximo das áreas de visitação, muitas armadilhas de caça, tá? Algumas perigosas, outras nem tão perigosas para quem for visitar o parque, né? Aqueles canhãozinhos que o pessoal estica a linha, a arma, né? O animal passa e acaba atirando no animal. Então, a gente desmontou muito e já foi avisando para todos os caçadores do entorno do parque que a gente ia fazer esse monitoramento e que não era para ficar montando isso dentro das trilhas de visitação. A gente deixou bem claro e conversou, né, com as pessoas que iam levar essa informação adiante. E a gente faz o monitoramento das trilhas e tudo que a gente encontra dentro das trilhas de ilícitos e fora delas a gente passa por os órgãos competentes de fiscalização. A gente tira foto, enfim, tal, né? Desmonta a cabana de caça, armadilha de caça. Hoje, dentro das áreas de visitação, num circuito grande, a gente não encontra mais esse tipo de problema, já há muito tempo, tá? Então, isso é um problema que já foi vencido. Então, agora a gente precisa sair daquela área de visitação e expandir. Então, a gente vai fazer caminhadas da última trilha que tem, por exemplo, do Morro do Sapo, 10, 15 km de distância, 30 quilômetros se precisar, 40, de fazer circuitos lá dentro para encontrar isso. E a gente acaba monitorando, botando ponto de GPS e passando para as autoridades. Porque esse é o nosso trabalho também. Além de cuidar do visitante, a gente tem que cuidar também da biodiversidade. Esse é um outro trabalho que a gente desenvolve. Então, a gente tem uma equipe que também trabalha focada só nisso aí. Então, a gente tem uma equipe focada para isso somente. Que trabalha com isso, sabe disso, sabe dos riscos e sabe também como se comportar em algumas situações de risco que já aconteceram dentro do parque, né? A gente teve prisões lá dentro do parque por conta de roubo de palmito também. E, inclusive, hoje, é um dos problemas grandes que a gente tem, é o roubo de palmito. Por que a gente fala, né? Muitas pessoas, né, veem, pô, mas eu não posso comer um palmitinho? E como é que vai ficar meu pastel? Não é? Mas se esquece que o palmito é um dos grandes, uma das árvores que mais alimentam a fauna dentro do parque, né? Dentro das áreas verdes, dentro da Mata Atlântica, né? Se quer saber se está dentro do bioma Mata Atlântica ou não, é ver a presença do palmito. Então, é uma árvore símbolo, tá? Uma árvore chave, é uma planta-chave dentro da conservação e da proteção ali, né? Então, a gente já teve vários encontros com palmiteiros e tal, no qual a gente já teve situações bem complicadas, tá? Mas é o nosso trabalho também de fazer essa fiscalização, esse monitoramento e manter as autoridades informadas para que elas possam devidamente exercer a sua função. A gente recebe muita denúncia, recebe muita denúncia. Então, a gente repassa. Muitas vezes nem vai fazer a abordagem lá. A gente repassa e eles aqui fazem a abordagem. Então, a gente tem esse trabalho de campo e em conjunto, né? Tanto de campo quanto de repassar essas informações, né? Então, só para falar, hoje nós temos um projeto que está em andamento, um projeto tanto que a Suelen está fazendo mestrado na Engenharia Florestal da FURB, o projeto dela é voltado com palmito. Então, para a gente mostrar para a comunidade que a comunidade pode ganhar com o palmito em pé, né? Com os subprodutos do palmito, né? Que é a extração da polpa para fazer o sorvete, fazer a geleia, fazer o suco, né? Da própria semente dá para fazer artesanato, fazer leite, fazer farinha e plantas novas mudas. Então, assim, é um trabalho que está se iniciando agora dentro do IPAM e a gente vai ir para a comunidade apresentar essa ideia. Isso não é invenção da roda. Outros locais no Brasil também fazem, só que aqui não estava sendo feito. Então, o Vale do Ribeira já tem esse trabalho, lá em São Paulo já tem isso muito consolidado. Então, a gente está trazendo para cá as boas práticas, para mostrar para o agricultor do entorno do Parque Nacional que é possível, sim, fazer a produção de palmito e fazer o trabalho de extração também, consciente. Então, tem uma porcentagem que vai ser deixada e uma porcentagem que vai ser consumida, né? Os subprodutos, né?
Enfim, e aí vai, né? Só isso aí já daria uma apresentação, né? Para essa ideia. E aí agora a gente está focando agora a questão dos condutores de trilha, e a gente quer formar, a gente quer lançar ano que vem, já vou deixar aqui já, né, meio que soprando aqui. Spoiler aí. Ai, gente, olha aí, ó. Presta atenção que notícia boa aí. Isso, para ano que vem a gente vai estar iniciando cursos de capacitação de condutores de trilha para as pessoas do entorno do parque. Então, se porventura algum caçador esteja à vontade de desistir dessa prática e quiser conduzir pessoas para conhecer o parque, aprender a tirar fotos, entre em contato com o IPAM. A gente precisa de parceiros. E, inclusive, os grandes parceiros nossos, que acabam passando várias denúncias, assim, são ex-caçadores, né? Olha, em tal lugar eles fazem assim, em tal lugar eles fazem assado. Então, aqui... Então, eles acabaram notando que eles estavam do lado errado, né? Perceberam que eles podiam fazer diferente. Tem como fazer diferente. É só a gente querer. Que bacana, que show. Muito bem. Jonathan, eu sei que a gente tem ainda muitas coisas ainda que falar, mas também o tempo ele vai correndo, né? Deixa eu perguntar assim, como é que as pessoas podem ajudar o IPAM? Com o quê? Como? Primeiramente, que formas? Antes de ajudar ou financeiramente, é conhecer o parque. Vocês precisam ir conhecer o parque para ver o nosso trabalho e ver o resultado que a gente já tem. Que eu acho que a gente fica mais fácil para entender qual é a nossa proposta, né? Qual é a nossa vontade. Então, fica mais fácil você conhecer o produto em loco, você conhecer o parque, você entender como é que funciona a gestão, como é que funciona, né? Quais são as nossas ideias em loco. Mas... Endereço. O endereço do parque, Rua Santa Maria, número 14.000, bairro Progresso, né? Comunidade da Nova Rússia. Linda, maravilhosa essa comunidade, muitas pessoas boas lá. Venham visitar, o local é maravilhoso. Um dos lugares mais lindos da região, tá? Tá aí, ó. Feita. Sou indaialense, mas o meu coração tá na Nova Rússia. Legal. É isso. E aí as formas de... Então, você pode estar entrando... Conhecer o parque agora. Isso. Lá você vai conhecer as nossas propostas, né? Ou você pode marcar uma reunião também com a gente aqui, né? No centro da cidade, que a gente vá até você, ou você vem até nós. E a gente apresenta as ideias que nós temos, né? Como eu comentei anteriormente para você, antes do início da nossa entrevista, é o quê? A gente tem projetos voltados para acessibilidade, que a gente precisa, urgente, né? Que a gente dê acessibilidade e condições para todos os públicos puderem conhecer o parque. Hoje, ele é limitado. Então, né, eu consigo andar em todas as trilhas, mas nem todo mundo, né? Nem todo mundo pode estar fazendo. Então, a nossa ideia é fazer um circuito nas áreas baixas do parque, que já está toda mapeada, toda planejada, para colocar em prática. Então, o que é? É banheiro, é o caminho acessível, é aquela corda guia, para quem tem deficiência visual, para poder caminhar, poder atravessar a ponte, ir lá pelas trilhas, voltar, eles poderem se conduzir, é autoguiada, né? Esqueci de falar também inicialmente, quando a gente está falando das trilhas, né? As trilhas todas, elas são autoguiadas, elas são sinalizadas, então você pode conhecer o parque sozinho, não precisa de condutor de trilha, você tem essa liberdade. E aí, essa liberdade a gente também quer passar para outros grupos também, né? A gente precisa que todas as pessoas, todos os grupos possam conhecer o parque, né? De forma igualitária, né? Enfim, a gente sabe que é um desafio muito grande, mas é possível, né? Desde que a gente tenha os investimentos necessários para que a gente possa executar as obras que a gente já tem planejada lá dentro do parque, né? E também temos o programa de educação ambiental, como eu falei anteriormente, a gente precisa ampliar esse trabalho. Hoje, lá na escola, a escola alocou um recurso, né? A gente conseguiu construir um galpão pequeno para a gente lá. Então, hoje a ideia lá dos protetores é fazer um espaço multiuso, né? Sustentável e independente da escola. Por quê? Multiuso porque tanto a comunidade da escola quanto do entorno, as unidades de saúde podem estar utilizando aquele espaço para desenvolver as suas atividades, né? Lá a gente vai... Por que sustentável? Porque a gente vai ter banheiro seco, a gente vai ter coleta de água da chuva, a gente já tem instalado, tá? Painel solar, tá? Que a gente conseguiu, que a gente achou que ia ser a última coisa que a gente ia conseguir para o projeto. Foi a primeira, depois do galpão, foi a primeira, tá? Com o pessoal que trabalha com energia solar lá da comunidade. Então, nosso intuito também, todas as parcerias que a gente está firmando, por exemplo, vamos comprar uma pá. Aonde é que nós vamos comprar pá? Nós vamos vir aqui no centro comprar pá? Ou lá em Dayal?
Não, a gente vai comprar de um material de construção que está próximo da escola, o mais próximo possível. Por quê? Para incentivar a comunidade local. Então, eu tenho que valorizar o que está próximo de mim, porque senão a gente desfoca aquilo que é o nosso valor inicial do programa. A gente tem que valorizar o que está aqui perto de mim. Muitas vezes é o contrário, né? A gente valoriza o que está lá longe, né? Eu quero morar lá, não, eles não querem morar aqui. Por quê? O lugar bonito quem faz também sou eu. Então, eu preciso ter essa ideia, então, consumir localmente, para gerenciar e poder gerenciar os recursos naturais localmente também. Então, se eu vou... alguém produz alguma coisa aqui na comunidade, vamos comprar desta pessoa que produz aqui na comunidade. Não vou comprar do cara da comunidade da cidade vizinha. Eu tenho que, né? Então, a gente pensa localmente também nessa forma de alimentar a economia local, né? Para valorizar quem trabalha ali também. Vamos usar um termo que a gente fala muito na captação de recurso, que existe aí também um ecossistema, que não é o ecossistema de biodiversidade, mas de negócios e outros afins. Não vou falar de marca, mas vou falar do produto. Em vez de eu comprar farinha de mandioca que vem lá de um outro estado, por que eu não compro daquela que é produzida aqui localmente? Então, essa é a ideia também. Por quê? Porque ali eu já vou estar ajudando o meio ambiente, menos consumo de combustíveis fósseis, né? De diesel, gasolina, menos problema com motores de carro, com pneu. Então, é toda uma economia que se faz. Então, eu tô gerenciando também os recursos econômicos aqui da minha comunidade. Estou favorecendo a minha comunidade. Não é? É a mesma coisa que, eu quero viajar para a Europa, mas eu não conheço quase nenhuma cidade de Santa Catarina. Vá conhecer o seu estado primeiro antes de querer sair fora. Eu tenho que valorizar o que é meu aqui. E Santa Catarina é lindo, 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 maravilhoso. Um dos estados mais lindos que a gente tem no Brasil. E com uma diversidade grande de ambientes. Então, vá conhecer seu estado, conheça sua região. Pergunta, muitas vezes o pessoal é da comunidade e não conhece o parque. Ou não conhece Guabiruba, conhece outros pontos ali do Parque Nacional também, que estão próximo do Parque das Nascentes, não conhece. Mas vai perguntar, para onde que foi viajar? Para outros locais do estado, do fora do estado, mas não conhece o local. Sim. Então, a ideia é primeiro aqui, né? Depois lá fora. Essa é a ideia também. É um dos propósitos aqui do podcast também, é que o pessoal saiba, né, que existe o Parque das Nascentes. Isso, né? Que bom! É um dos propósitos também. Voluntários. Você fez uma pergunta para mim que eu acho que eu não respondi ela de forma completa. Eu estava perguntando como as pessoas podem ajudar, então você já entrou na questão de... Isso, pode entrar em contato com a gente por e-mail, né? Pode fazer uma visita também, que aí fica mais fácil da gente apresentar os projetos, né? Então a gente tem projeto de fazer banheiro seco nas trilhas também, tem a questão da sinalização das trilhas, né? A gente precisa ter uma equipe de socorrista. Hoje a gente tem pessoas que trabalham no atendimento que tem curso de capacitação de condutor, de primeiros socorros, mas o parque eu vejo que num espaço curto de tempo, a gente precisa formar uma equipe socorrista lá dentro do parque. Isso é essencial para a gente ter, porque nós temos trilhas de longo percurso. Então, enquanto que a gente estiver dentro desse núcleo, dessas 3 trilhas que eu falei, a equipe que a gente tem já atende minimamente todos os requisitos. Ampliando as outras trilhas, a gente precisa ter uma equipe socorrista formada de prontidão para fazer isso. Não que ele não faça outras atividades no parque, mas aconteceu qualquer coisa, eu tenho nos dias abertos à visitação uma equipe socorrista para fazer o atendimento, o pronto atendimento. Legal. E quem quiser contribuir financeiramente, também pode, né? Pode também. Pessoas físicas e jurídicas a gente aceita, né? Legal. Toda ajuda é bem-vinda, né? Depois na descrição do vídeo a gente coloca as informações de conta, como fazer e entrar em contato para mandar os comprovantes também. Legal. Doações, né? O que vocês recebem, assim? Claro, além do financeiro, tu citasse também questão de materiais, né? O que a gente poderia citar, assim, de coisas que... Vou citar o que a gente já recebeu, né? Porque aí fica mais fácil para entender. Isso. A gente tem um convênio com o SAMAI, que mantém o parque, talvez também interessante, talvez alguém tenha alguma dúvida de como é que funciona, né? Esse recurso que vem do SAMAI, ele é para a prestação de serviço, então eu só posso alocar esse recurso para a contratação de pessoal. Eu não posso comprar nada com isso aí, não posso comprar um copo, não posso comprar uma ferramenta. Então, para poder suprir as outras necessidades do parque, a gente tem o valor da portaria. Então, aquela contribuição que o visitante paga para entrar no parque, ela é revertida para manutenção.
para o programa de educação ambiental, para a ferramentaria que a gente utiliza, né? Para a roçada, enfim, outras atividades que a gente faz em manutenção que esteja fora daquelas que eu já falei anteriormente. Então, a gente precisa estar dando condições para o voluntário chegar até o parque, né? A gente precisa ter alimentação para o voluntário também, que venha visitar, que venha contribuir com as atividades. Ele não cobra diária, né? Porque ele é voluntário, mas a gente às vezes tem que trazer o voluntário até o parque. Então, isso também tem um custo, né? Hoje o parque não tem um carro próprio, tá? Eu utilizo o meu carro próprio para fazer as demandas do parque. A gente tem uma moto, que é do parque, que foi doada com uma parceria com o ICMBio. O ICMBio doou de uma apreensão. Então, ela é o nosso quebra-galho. Então, com isso, a gente consegue manter as atividades do parque funcionando. Então, se você tem uma Toyota sobrando em casa... Olha... Ou não, né? É isso aí. Não, mas assim, outros materiais outros também. Outros materiais a gente utiliza de consumo, de... né? Material de construção a gente precisa também, né? Cimento, areia, tijolo, a gente sempre precisa sempre estar fazendo. Ferramentas, né? Então, a gente fez agora o orçamento para um projeto que a gente vai encaminhar para uma empresa, tomara que dê certo, para a compra de ferramentaria, né? A bateria, porque a gente precisa fazer manutenção de trilha, como as distâncias são longas, então precisa de uma plana, a bateria, de uma furadeira, de uma parafusadeira, enfim, né? Vários materiais. Para construção de ponte, né? De bancos, para melhorar a condição de visitação para as pessoas lá dentro do parque. Então, como as distâncias são longas e não tem energia elétrica em todo o ponto do parque, e também não há por que ter, né? A gente precisa ter essa autonomia de trabalho também, que hoje a gente não tem. Então, hoje, a nossa manutenção é na motosserra e no serrote, né? Nas áreas longas, né? E quando tem que fazer algum furo é na puia. Então, é assim que a gente trabalha, mais ou menos isso, tá? Ou quando o voluntário traz uma parafusadeira, a bateria. A gente se vira nos 30 para dar conta de tocar o barco funcionando aí, tocando. Tá? Redes sociais. Nós temos o Facebook, o Instagram e nós temos o site. Esses são as 3 redes sociais principais do parque. A gente tem o YouTube também, só que a gente tem que reativá-lo, né? A gente a gente não tem quase produção de vídeo nenhum. A nossa ideia é começar a fazer vídeos com os próprios protetores, para eles começarem a desenvolver, para falar do parque, falar dos trabalhos que eles desenvolvem, né? E também a gente construir essa ferramenta, porque o YouTube também é uma ferramenta muito boa de divulgação. E algumas pessoas acabaram conhecendo o parque por conta do canal do YouTube que a gente tem, que a gente quase não utiliza. Tem, eu acho que um ou 2 vídeos lá, para tu ver, né? Então, assim, precisamos... Descobriram, né? Descobriram. Que legal. Jonathan, mais alguma coisa? Queria informar, tem bastante, né? Queria mas informar. Assim... Para quem quer visitar o parque e precisa de maiores informações, procure o nosso site, tá? É Instituto Parque das Nascentes, wordpress.com. Tem uma aba Visite o Parque, informações e normas. Lá vai falar o que você precisa saber para visitar o parque. O que pode, o que não pode fazer, o que precisa trazer e o que não pode trazer para o parque. Tá lá, tá toda a descrição. Tem os íconezinhos para você saber os atrativos do parque, a previsão do tempo, como chegar, né? Se vai chegar de Uber, se vai chegar de táxi, se vai chegar de ônibus, né? Então, é bem completo o site também, né? Tem um mapa do Google, né? Lá informando como chegar até no parque. Então, é uma aba dentro do nosso site muito completa. Tem também uma outra aba que a gente tem de serviços. Então, descreve todas as pousadas e hotéis que estão no entorno do Parque Nacional e do Parque das Nascentes. E também dos estabelecimentos comerciais que a gente tem. Restaurantes e pousadas ali da comunidade da Nova Rússia. Então, para quem quer fazer uma visita no parque, quer tomar um café colonial, quer almoçar... né? Você pode visitar o parque, sai do parque, almoça e depois retorna para a visitação também, sem cobrança nenhuma adicional, tá? Então tem esse plus aí, tá bom? Legal. E um outro detalhe que eu esqueci de falar, até o começo do ano a gente não cobrava condução de trilha, tá? Hoje, se alguém quiser fazer uma trilha conduzida, né? Ela pode estar contratando esse serviço de algumas pessoas que já estão habilitadas pelo parque. Legal. Então, você pode entrar em contato com a gente pelo nosso site, lá vai estar apresentando o nosso e-mail, entra em contato por e-mail com a gente, que a gente faz toda a instrução de como proceder. Isso não é uma pessoa que está lá à disposição, digamos. Ela não. Vem de fora. Ela vem de fora para fazer o trabalho de condução. Legal. Bacana. Tem muita coisa para falar, né?
Muita coisa. Vamos deixar um pouquinho para um segundo episódio, né? Eu também acho. Teria mais informações. Até porque vai vir muita coisa nova aí pela frente também, né? Sim, sim. A gente pode até estar falando de coisas mais, de assuntos mais pontuais, assim, que eu acho interessante a gente poder estar descrevendo um pouco mais. Talvez o nosso trabalho de educação ambiental apresentar, né, mais detalhado, né, aquilo que a gente já desenvolveu de ação lá dentro, né? Mas eu já agradeço aqui a oportunidade de poder estar aqui no teu programa aqui. Legal. Né? Eu que agradeço aí a disponibilidade e enfim, e o IPAN, faz parte do processo, a né? família do IPAN, né? A família do IPAN agradece, né? Você também faz parte da família do IPAN também, né? Tamo junto. Tamo junto, né? Legal. Bom, Jonathan, ninguém sai daqui sem levar um mimozinho, então tem um mousepad aí que... para lembrar aí do nosso bate-papo. Claro, depois quando for ao ar, né, a gente pede também a divulgação do vídeo, do canal também, porque isso tudo ajuda a todos nós, né? Ajuda a divulgar o trabalho que o podcast se propõe e também, obviamente, especificamente o episódio, né, com o IPAN também, para que ele alcance o máximo de pessoas aí. Valeu, cara. Olha, queria agradecer a todas as pessoas que já contribuíram para o IPAN e para o parque também, né? Eu não vou conseguir lembrar o nome de todas, tá? Se não fosse toda essa equipe, todas as pessoas que amam o parque, não seria possível a reabertura dele em 2016, a visitação, né? Então, assim, aqui na minha cabeça já passou muitas pessoas que já contribuíram. Então, meu grande... agradecimento, eu posso dizer que eu sou feliz e realizado profissionalmente e pessoalmente por estar lá no parque. Legal. Bom, gente, chegando ao fim, né? E queria deixar aqui um agradecimento à minha mãe que faleceu esse ano, que desde o início ela estava lá lutando pela abertura do parque junto com a gente lá nos primeiros dias. E que faz muita falta pra gente lá. E pros voluntários que estão lá junto com a gente. Conheceram ela, né? Mas vale a pena. Vale a pena. Legal. Obrigado. Obrigado, Jonathan. E para encerrar, gente, a nossa dica de leitura. Cada episódio a gente traz aí um livro, traz algo relacionado ao terceiro setor. E esse livro, então, Terceiro Setor, Controle e Fiscalização. Opa, a câmera está um pouco mais para cá. Esse livro ele foi escrito pela Andréa Nunes e mais um conteúdo muito bacana para quem está no terceiro setor e precisa aí, se inteirar a respeito das questões de controle. E tem um prefácio bacana aqui do Dr. José Eduardo Paes, ele que é promotor no Distrito Federal e, enfim, são conteúdos que a gente precisa ler cada vez mais. É isso. Gente, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu!